bom dia. Vocês viram aí o inicinho do dia de hoje. E eu acordei às 5, rezei, acordei às 5 sozinha, aparentemente. Por nenhum motivo eu tenho acordado assim nos últimos dias. Dificilmente eu tenho passado das 6. E aí eu já fiz minhas orações, tomei café. Hoje é quinta-feira, então tenho toda quinta-feira de manhã, às 6h10, uma aula de um seminário que eu participo da Maiduquini, Seminário Ordem e Vontade. E aí, como é 6h10, geralmente o horário que a gente tá tomando café da manhã, a gente senta ali na mesa, vai tomando café enquanto vai escutando a aula. É muito bom. Agora eu vou finalizar aqui meu cabelo e vou aproveitar para contar para vocês um pouco sobre a minha transição. Eu falei no último vlog que eu iria contar em algum momento com mais detalhes sobre como que foi essa transição capilar e vou aproveitar para fazer isso agora. Eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 11 anos. Foi assim que a minha mãe faleceu. Eu sempre tive o cabelo cacheado, mas era minha mãe que cuidava. E eu gostava muito de cabelo liso, achava muito bonito o cabelo liso, mas ela não deixava eu fazer nada assim com o cabelo. E aí, depois que ela faleceu, eu precisei aprender a cuidar do cabelo sozinha. Era um cabelo muito grande, muito difícil assim de cuidar, porque eu não sabia cuidar. Aí eu quis alisar. E criança, né? Então a gente acha bonita uma coisa e quer fazer. E desde então eu nunca parei de alisar. Então foram 15 anos, mais ou menos, fazendo progressiva, frequentemente e alisando o cabelo e vivendo com esse cabelo liso e escorrido. Então eu nem conhecia mais como era meu cabelo natural. Não fazia ideia de como ele ia ficar depois da transição. E aí, por que que eu decidi parar de alisar? Simplesmente eu quis saber como era meu cabelo natural. Eu cansei de fazer progressiva, porque no início a progressiva fica maravilhosa, o cabelo fica lindo, liso, escorrido, só que depois começa a ficar quebradiço, a progressiva começa a durar menos tempo, e aí, ao longo do tempo, isso vai danificando o cabelo, não fica mais aquele cabelo bonito. Pelo menos comigo não ficava, meu cabelo tava ficando muito opaco, sem brilho, não tava legal. E também eu tinha muita vontade de saber como que era meu cabelo natural, como que ficaria esse cabelo natural, por isso eu decidi passar pela transição. Só que ali em 2020, na pandemia, eu já tinha tentado fazer a transição uma vez e não tive paciência, assim, pra terminar. Então eu acabei desistindo no meio do caminho. E dessa vez eu comecei e, como eu engravidei nesse meio tempo, me obrigou, de certa forma, a terminar a transição e descobrir como que era esse cabelo, porque eu não poderia fazer progressiva, não poderia desistir no meio do caminho. Então, isso ajudou bastante. E aí, quando eu comecei a transição, o plano era cortar quando tivesse 2 anos. Pra ele estar num comprimento um pouco maior e eu não assustar tanto, porque eu tinha muito medo de cortar, ficar muito curto e volumoso, e eu não consegui me adaptar, porque assim, eu nunca tive medo de cortar o cabelo curto, na verdade, sempre gostei do cabelo curto, mas porque ele era um cabelo que estava sempre liso e escorrido, então não tinha volume, eu tinha muito medo de como ficaria esse volume. E por isso o plano era esperar 2 anos. Só que aí eu tava ficando assim, de saco cheio já de ficar com o cabelo amarrado o tempo todo, porque eu não sou a pessoa que sabe fazer penteados e eu vivia de cabelo amarrado e quando eu ia sair, eu fazia chapinha. Era o que eu sabia fazer pra poder manter esse cabelo arrumado. E aí, então, tava ficando muito difícil fazer chapinha. O cabelo tava grande e tava já enrolando, né? Então tava ficando o cabelo muito difícil de alisar. Tava dando muito trabalho, a chapinha durava pouquíssimos dias. Aí eu peguei e decidi cortar de uma vez. Deixa eu contar o que eu tô tentando fazer aqui agora. Eu aprendi a finalização no salão, só que era uma finalização que passava o creme mecha por mecha. E fica bom, fica bem definido, mas eu achei que fica muito pesado. Então, eu tô tentando aqui fazer uma finalização um pouco mais leve. Agora eu passei o creme em grande quantidade de cabelo, e aí vou passar um pouco de geleia agora. E tentar fazer algo aqui um pouco mais leve para o cabelo não ficar tão pesado. Eu não faço ideia se o que eu tô fazendo vai dar certo, mas a gente vai descobrir juntas. Mas então, continuando, por que que eu decidi cortar então antes dos 2 anos? Falei pra vocês um ponto, e outro ponto também é que eu tava ficando com a autoestima muito baixa.
porque o cabelo pra mim sempre foi uma coisa assim, que se eu tava com o cabelo arrumado, eu tava arrumada por completo, digamos assim. Eu tava pronta pra sair, independente do momento, independente do que acontecesse, eu tava pronta pro dia, pra sair, enfim. E estar com o cabelo assim sempre amarrado não era uma coisa que me deixava com autoestima assim mesmo. E aí, assim, antes do corte, eu tava com expectativa zero, eu não fazia ideia do que poderia acontecer. Eu falei que eu sempre gostei de ter cabelo curto e que eu nunca tive medo de cortar o cabelo curto, mas dessa vez eu tive muito medo. Quando eu marquei assim o corte meio que no impulso, quando chegou o dia de cortar, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer com esse cabelo? Porque por usar o cabelo liso por muito tempo, eu sempre tive muito medo do volume. Então eu tinha muito medo se ele ia ficar um curto muito volumoso e eu não iria me adaptar, me reconhecer. Eu tinha muito medo de não me reconhecer no corte, assim, no cabelo curto cacheado. Mas ao mesmo tempo, eu queria ter essa experiência, assim, de aprender a lidar com esse cabelo antes do Tomás nascer. Porque, como eu disse, já estava muito difícil cuidar desse cabelo em transição. Então, seria melhor, já que eu tenho esse tempo, ele provavelmente nasce no início de janeiro, então estamos em dezembro. Seria ótimo se eu conseguisse ter esse tempo para poder aprender a cuidar do cabelo. E aí, por isso, eu decidi cortar logo e ver o que dava. Mas, de qualquer forma, eu fiquei com muito medo mesmo. E normal, né? Porque a gente tem medo mesmo daquilo que a gente não conhece. Mas eu me surpreendi positivamente. Cada dia que passa, eu tô gostando mais, assim, de ver como esse cabelo é. E, surpreendentemente, me reconheci nesse cabelo. Foi uma surpresa boa, assim, que eu não imaginava que eu iria conseguir me adaptar, assim, facilmente. Claro, ainda tô aprendendo a cuidar, tô aprendendo a finalizar, nunca cuidei de um cabelo cacheado, não faço ideia se as coisas que eu faço estão sendo certas. Não sei finalizar muito bem ainda, mas de qualquer forma tá sendo um processo gostoso de aprender. E aí eu acredito que vai ser bem mais fácil no pós-parto, porque o cabelo tá curtinho, rapidinho eu finalizo. Agora que eu tô demorando mais porque eu tô falando com vocês, mas da última vez que eu fiz isso eu levei 25 minutos e eu levava 1h30 pra poder passar chapinha no cabelo todo. Então eu sei que eu não teria esse tempo no pós-parto. E aí agora é muito mais fácil de lavar, muito mais fácil de cuidar. Então tá sendo uma experiência muito boa. E aí eu vou finalizar aqui e depois eu volto pra falar com vocês. Terminei de finalizar aqui agora. Agora é só esperar pra ver como que ele vai secar. E os planos pra hoje são o seguinte: 11h30 eu tenho obstetra, agora as consultas começam a ser semanais. Então, tenho que ir na obstetra, eu vou aproveitar que já tô indo no centro pra poder passar na farmácia, pegar algumas coisinhas ainda de higiene do bebê que tá faltando, para terminar de montar ali a gaveta de higiene. Quero aproveitar também para ver o mini berço, porque a gente tá pensando em colocar um mini berço no quarto, esses berços portáteis, sabe? Que dá para levar para vários lugares e que ocupa menos espaço, porque ele é bem pequenininho, então vou ver se consigo achar esse mini berço hoje também. Tem algumas coisas para resolver lá pelo centro e também tenho planos de ir na academia mais tarde e fazer um pouco de cardio. Então, vamos ver como vai ser esse dia, se vai dar tempo de fazer tudo ou não. Agora são 9h06, então eu vou sentar ali no escritório um pouquinho para dar uma adiantada em algumas coisas de trabalho. Até umas 11, mais ou menos, a gente saindo daqui já tá ótimo. Então, é isso que eu vou fazer agora.
acabamos de chegar, deixa eu sentar aqui para atualizar vocês. Fui na consulta com a obstetra e eu tinha falado que as consultas agora seriam semanais, mas ainda não. Na verdade, a próxima consulta vai ser daqui 15 dias. O que ela me passou hoje foi o pedido de exame do cotonete e também mais um pedido de ultrassom para fazer na próxima semana. Então, eu vou fazer isso na próxima semana e a consulta é só daqui 15 dias. Tá tudo ótimo, tudo fluindo bem, graças a Deus. Essa semana também as enfermeiras vieram aqui em casa para poder fazer, assim, quase que uma consulta, né? Uma conversa sobre o parto, porque eu vou fazer a internação pela Unimed, pelo plano. E eu tô fazendo o chamado médico, então eu tô pagando a médica particular, e pra ter a médica, ela meio que exige que tenha as enfermeiras, faz parte do pacote. Então tem que ter a médica e as enfermeiras. E as enfermeiras vieram aqui, tiraram todas as dúvidas, assim, da gente. Isso foi muito bom, porque eu tinha muitas inseguranças, ainda tenho um pouco. Muitas inseguranças em relação ao parto, muito medo. Medo ainda tem bastante, inclusive. Eu acho que isso é algo que só passando mesmo pra saber o que é realmente o parto. Porque é aquilo que eu falei mais cedo, a gente tem medo de tudo que a gente não conhece, né? Então é um mundo totalmente novo pra mim. É natural que eu esteja com medo. Mas eu até brinquei, eu falei que eu tenho mais medo do parto normal do que da cesárea. Mas assim, só de saber que vai ter alguém, assim, um profissional lá comigo, acompanhando em todos os momentos, já me deixa muito mais tranquila. Então, basicamente foi isso. A gente até tentou ver se achava o berço portátil que eu tinha comentado aqui mais cedo, mas não encontramos. Eu fui olhar numa loja que chama Cresci e Perdi. E aí eles vendem coisas usadas, mas em ótimo estado. Tem um preço muito bom. E como é algo assim que perde rápido, usa pouco, compensa muito mais comprar usado, né, do que comprar totalmente novo. Só que não achei, vou deixar, ainda tenho tempo ainda pra olhar, então vou ver se eu encontro depois. E aí agora, acho que vou fazer alguns exercícios aqui em casa mesmo, não tô muito disposta pra ir pra academia caminhar, não. Então vou fazer aqui alguns exercícios de mobilidade e vai ser isso. Terminei de fazer os exercícios aqui agora e vou sentar aqui para conversar com vocês sobre a nova fase do canal. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu comecei o canal falando sobre desenvolvimento pessoal, então todos os meus vídeos eram dentro desse tema macro. Só que quando eu comecei o canal, a minha ideia principal era que fosse um hobby para mim. Eu gosto muito de criar, eu trabalho com a internet, mas na área da pedagogia, que é minha área de formação, então eu tenho meu trabalho ali na minha empresa, só que eu queria um lugar de respiro, assim, para eu poder criar e compartilhar minhas experiências, meus aprendizados, as minhas leituras, mas de forma bem livre. Eu também sou uma grande consumidora de vlogs, então eu gosto muito de assistir, é o que eu mais consumo no YouTube, então eu também gosto de gravar. E a ideia era gravar para documentar mesmo, documentar meus aprendizados, documentar a minha vida. E acabou que, assim, eu tenho um defeito muito grande, que é querer ter tudo muito bem definido, tudo muito certinho, programado. Então, assim, como eu tenho um pouco de conhecimento sobre marketing digital e tudo mais, porque eu uso isso para o meu trabalho, eu ficava pensando assim, não, eu preciso no YouTube ter um nicho definido, falar sobre uma coisa, fazer tal estrutura. E aí acabou virando um peso e não um hobby. Eu mesma me pressionava para tentar fazer as coisas perfeitamente, milimetricamente calculado.
E aí acabou que eu fui largando o canal pra lá, porque eu comecei ali a gravar no final de 2023, se eu não me engano. Postei alguns vídeos em 2024, mas não tava leve, não tava natural pra mim. Eu tava sentindo que tava fazendo as coisas meio engessadas, aí eu fui perdendo o gosto e deixou de ficar legal, eu parei de fazer. Mas é agora, principalmente depois da gravidez, essa vontade de documentar as coisas, ela voltou com tudo, né? Porque eu quero ter cada detalhezinho guardado. Aí eu falei, vou voltar com o YouTube. Só que mesmo o YouTube sendo um hobby, sendo algo assim que eu goste de fazer, que eu goste de criar, a gente precisa ter um certo compromisso com os nossos hobbies, senão a gente não faz nunca, né? Então eu tô me esforçando para poder postar com mais frequência agora, para poder gravar mais e documentar mais as coisas, porque é igual a leitura. Leitura para mim é um hobby, eu realmente gosto muito de ler, isso faz parte da minha vida, já tem anos. Eu gosto de estar estudando, eu gosto de aprender, principalmente sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal e coisas de comportamento humano. Mas se eu não tiver um tempo para leitura, se eu não tiver reservado na minha rotina uma hora para ler, eu não vou ler. A vida acontece, outras coisas se tornam prioridades assim mais urgentes e a gente vai deixando de lado. Então, com o canal, eu quero me esforçar para fazer isso também, para ter um compromisso, mesmo que seja um hobby, que é para ser algo leve, algo assim, para espairecer mesmo, porque é algo que eu gosto de fazer, eu quero ter um compromisso de continuar sempre postando, sempre gravando. E aí, o que é que muda no canal agora? Muda que eu não vou ter um tema fixo, né? Um nicho fixo. Eu falo só de desenvolvimento pessoal e é isso. Porque eu me interesso por outras áreas também. Então, agora, principalmente que eu tô grávida, eu gosto muito de estudar sobre maternidade. Quando o bebê nascer, com certeza eu vou querer gravar vários vlogs e registrar toda a rotina de como vai ser com o bebê aqui. Então, não que eu vou deixar de falar sobre o desenvolvimento pessoal, porque isso é um tema que faz parte da minha vida também há anos. E tem muito tempo que eu gosto de estudar isso, que eu tô sempre buscando me desenvolver de alguma forma. Igual hoje, por exemplo, estava assistindo uma aula do seminário, que é em relação a isso também. Provavelmente eu vou querer trazer esse assunto várias vezes, às vezes no meio do vlog, às vezes num vídeo exclusivo sobre isso. Mas o que muda agora é que eu quero documentar, registrar minha vida de forma que eu não fique presa a um tema específico. Eu posso trazer vários temas, porque o canal não vai ser mais sobre um nicho, desenvolvimento pessoal, vai ser sobre a Stephanie. E tudo que a Stephanie vive, estuda e, enfim, tudo que eu gostar de trazer, que eu sentir vontade de trazer para cá. Então, o objetivo do canal agora é esse mesmo, é documentar minha vida, documentar meus aprendizados, minhas reflexões e quem sabe isso possa te inspirar de alguma forma, te ajudar de alguma forma. Mas eu acredito que, assim, trazendo um pouco mais essa leveza, eu consiga manter melhor a criação de conteúdo por aqui e aí me dá mais vontade de gravar e de fazer, enfim. Eu ia aqui encerrar esse vlog, mas eu acabei de abrir aqui o link que eu recebi com as fotos de Natal. Vou mostrar um spoiler pra vocês. Eu não fiz ensaio de gestante porque não é muito meu estilo, mas todo ano a gente gosta de fazer ensaio de Natal. E aí eu aproveitei pra fazer umas de gestante também. E ficou muito lindo, olha só. Agora eu vou esperar a Gabriel vir pra gente escolher juntos, mas eu sei que vai dar trabalho, porque tem muita foto bonita. Enfim, vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que você tenha gostado de passar o dia comigo e eu te vejo no próximo.